Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de se está. É sempre um prazer estar aqui, fazendo um novo podcast. Esse é o nosso número 18, né? E hoje o tema é interessantíssimo, é a revelação divina da grande harmonia, que é a oração que a gente tem na Seishun. Ela é escrita pelo mestre Masaru Taniguchi. Eu sou o pretor Oliver Heck, da Seishun Houston, Texas. Então, hoje temos um convidado especial de Brasília, o divulgador Gustavo Messina. Muito obrigado, Gustavo, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Pedro. Agora, então, vamos fazer a oração inicial. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus da terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus da terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoe, para indicar no caminho dos céus da terra, protegei. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta este podcast conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. É, iniciando o nosso trabalho aqui, gostaria que o Gustavo se apresentasse, né, e dissesse como iniciou na Seixonoe, para que as pessoas tenham uma noção da sua história. Muito Pois é, obrigado. Pedro. Comecei na Seitonoye em 2013. Num... Estava num momento de muito aprendizado na vida e falaram para mim assim, ó, tem uma palestra muito boa para você assistir. Quem sabe isso pode te ajudar nesse momento. Como eu não tinha nada a perder, fui lá para a palestra. E a palestra falava muito sobre a meditação Shinsokan, as práticas da meditação Shinsokan e como isso podia ajudar no dia a dia das pessoas. Fora também as atividades diárias, orações que tinham repassadas, as orientações recebidas para poder se orientar. Eu lembro até que eu não estava trabalhando na época, e ao conversar com uma preletora sobre isso, ela falou assim para mim: Você não está desempregado, você tem 10 empregos te esperando. E realmente foi verdade. Muito na, Logo na sequência, eu comecei a trabalhar novamente. Sei que parece um relato normal, mas foi exatamente assim que aconteceu. Muito bem, daí você não saiu mais da sexta, não é? Sim, Certo. estou aqui até hoje e não pretendo sair. Aqui é a minha casa. Muito bem, muito bem, muito bem. É, então, muito obrigado pela sua dedicação, né? Eu sei que você é muito dedicado ao movimento da iluminação da humanidade e com certeza vai seguir é, muitos anos para frente, né? Agora, iniciando nosso trabalho de hoje, gostaria de que comentasse o que a revelação da grande harmonia representa para você. Essa pergunta é bem legal e eu até vou ler um trecho da Revelação Divina. Porque ela, primeiro, no meu casamento, eu convidei as minhas irmãs e o meu cunhado para cada um ler um pedaço da Revelação Divina da Grande Harmonia como uma forma de bênção para todos nós. E foi um momento muito emocionante. Eles, enfim, eles ficaram bem emocionados. Vou ler uma frase, um trecho da frase da Revelação Divina. Está bem no final da oração da Grande Harmonia. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, e chama por mim, porque sou amor. Ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Isso é muito marcante porque mostra que a importância de você se reconciliar e não apenas com as pessoas que você gosta, com todas as coisas do céu e da terra. Por exemplo, se alguém dá uma fechada em você no trânsito, reconcilia com essa pessoa, agradece e toca o barco. Quanto mais você conseguir agradecer, quanto mais você se empenhar nessa prática diária, tudo tem a melhorar.
Não é isso? E, leitor, estava aqui Sim, sim. pensando, Hum. o, o que você acha da revelação divina? Como ela orienta o seu dia a dia? Bom, ela orienta a atitude básica, a gratidão, né? Porque se reconciliação é igual a agradecer, você já acorda alinhando a mente e o coração. Ela dá um critério simples para as decisões. Isso aumenta ou diminui a minha reconciliação com as pessoas ou coisas, né? Funciona como uma correção de rota. Se alguém fere, uma mágoa, com conflito, medo, etc., o texto manda refletir e reconciliar, e nunca culpar, né? Então, ela reordena as prioridades, ela põe os pais, a família e todas as coisas do céu e da terra antes do ego. Isso é importante. Então, ela constrói a paz, porque a reconciliação verdadeira não é condescendência, é reconhecimento recíproco de valor, ou seja, gratidão mútua, mútua. Ela evita misticismos vazios, tipo não me compore médiums. A experiência de Deus se dá na vivência do amor e da harmonia. Ela também cria resiliência quando tudo é teu amigo. A diversidade perde o poder de se paralisar, né? Se quisermos usá-la como bússola, aqui vai um micro ritual aí que a gente pode fazer. Então, pela manhã, ler a primeira frase da oração, escolher três agradecimentos concretos para fazer para os pais, para a família, para o trabalho, para a natureza, enfim. A meu dia, pergunte com quem é ou que coisa que eu perdi, alguma coisa que eu perdi a harmonia hoje, o que que foi, né? Se eu perdi em algum momento a harmonia. E dê um passo ativo, daí você pelo menos se vê problema, você manda uma mensagem, você pedir perdão, né? E à noite é reconciliação. Então, liste três reconciliações do dia, né? É, e entregas a Deus em oração. Assim, mais ou menos que eu vejo essa prática dessa oração. Continuando aqui, Gustavo, o que essa frase da revelação divina, agradece a teu pai e a tua mãe, representou quando conheceu a Seixonoe e no momento atual, o que ela representa para você? Essa é uma questão que foi muito impactante para mim quando eu cheguei a Seitonoye. Uma das primeiras orientações que eu recebi foi exatamente isso. Agradece o seu pai e sua mãe. Daí eu falei assim, mas agradecer, tá tudo bem? Ela, não, mesmo estando tudo bem, você vai falar, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, várias, várias vezes por dia. E a outra orientação recebida nessa mesma sequência foi ligar para o pai e para a mãe e falar, conversar com eles e dizer, eu te amo. Para minha mãe foi fácil, né? Porque ela já sempre falava eu te amo, eu já respondia eu também, estava tudo certo. Para o meu pai já foi mais difícil, porque a gente, apesar de termos uma relação próxima, muitos abraços e tudo mais, não era uma frase que a gente dizia um para o outro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui falar com ele isso, eu terminei a frase dizendo, ah, papai, te amo. Daí ele ouviu assim e falou, ah, também. E nisso foi meio estranho no começo, mas agora é super normal. Quando eu falo com eles ao telefone, a gente sempre termina dizendo, ah, te amo, como você... E eles também respondem, eu te amo, um responde mais, eu também. E hoje eu vejo que essa atividade de agradecer ao pai, agradecer à mãe, dizer que ama os dois, cria uma relação de proximidade com eles
maior do que aquelas que você já tem sendo pai, sendo filho, né? E agora que eu tenho três filhos, essa parte de deles falarem que me ama, eu devolver para eles, a gente ter muito carinho e buscar bastante o equilíbrio e a harmonia nas relações, eu vejo não só como foi quando eu comecei a fazer essa prática de gratidão aos pais, de dizer que amava, quando eu recebo deles e vejo a alegria que eu fico quando eles dizem para mim, ah, papai, te amo, nos momentos mais diferentes possíveis. Então, essa foi a importância dessa prática e desse pedaço, que é agradecer a teu pai e tua mãe. Importante isso, você não acha, professor? E Ótimo, nossa, que maravilha que você assimilou bem, né? E agora pratica, né, esse conhecimento dessa oração. Muito bem. e você, professor, como você interpreta a frase? Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. E como se manifesta essa frase na sua vida diária? Bom, reconciliação não é tolerar de má vontade, né? É reconhecer o valor, né? Ou reconhecer a lição que cada pessoa, situação ou coisa traz. Até as desagradáveis, na verdade, né? Gratidão é a forma ativa dessa reconciliação, né? Quando eu agradeço, eu deixo de travar guerra interna, né? E sintonizo com a onda da salvação, que é o quê? Que é a harmonia, né? Isso não me torna passivo, não. Isso não me torna passivo. Ao contrário, ela libera energia serene para eu agir melhor, né? E como é que isso vira prática no dia a dia, né? Por exemplo, com a família, né? Pais, cônjuge, filhos, né? Então a gente deve começar o dia já dizendo em voz alta, né? Obrigado, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, esposa, né? Se houver rusga, agradece primeiro o bem recebido e dar um passo concreto, né? Isso pode ser se a pessoa não está ali, você manda uma mensagem, é, um pedido de perdão, um gesto de cuidado pela outra pessoa, né? No trabalho, por exemplo, né? Esse caso aqui do trabalho, por exemplo, esse exemplo a gente passou aqui, né? Eu estou construindo uma casa e quando a gente foi fazer a fundação, é, chovia demais, a gente não conseguia fazer, atrasou as obras, etc., né? Então aqui comenta que é, se a chuva atrasou a inspeção, obrigado chuva por lembrar da segurança, da qualidade da fundação. Quer dizer, você pode replanejar com calma, rever os cálculos, talvez você tenha que dar uma revisada nos cálculos e comunicar ao cliente com transparência. Olha, a situação é essa, etc, etc, né? E se você tem um cliente difícil, agradeça a oportunidade de elevar o padrão, né? E documente isso por escrito para que isso fique na empresa à posteridade, né? Por exemplo, Deus tem uma equipe, nós temos uma equipe, né? Essa equipe é, fez um erro, fez um erro. E aí, bateram quebrado, alguma coisa aconteceu. Então, o que a gente deve fazer? Agradecer a lição. E talvez tenha que corrigir o processo para evitar esses erros, né? Fazer um checklist, fazer um treinamento melhor, né? E isso aí precisa seguir sem culpar ninguém. Não tem que ficar, não, você foi o culpado. Não, você não culpa ninguém, né? Por exemplo, que com o fornecedor, você, você negocia com respeito e agradece explicitamente, né? Você cria círculos de confiança. E isso pode voltar
em grandes contratos, em grandes relacionamentos com o fornecedor, né? E o corpo, né? O corpo. Você sente dor, o estresse, você tem que dizer, obrigado, meu corpo, né? Por me avisar de alguma coisa, por me avisar, né? Eu devo ajustar talvez o meu sono, eu tenho que me tratar. Então, porque gratidão aqui é cuidar, certo? Então, essa seria mais ou menos a prática do que você comentou aí. Então, seguindo aqui, Gustavo, o que você sentia e sente hoje ao ler esse trecho da revelação divina da grande harmonia? Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. E na sua sequência, né, Cleitor, que você estava dizendo de agradecer a chuva quando ela chega na sua fundação, de melhorar o trabalho, e você pode tratar essa situação como, nossa, perdi um dia porque essa chuva caiu e atrapalhou a colocar a fundação da casa, mas a gente vê pelo outro lado, igual você falou, Cleiton, e agradece a chuva, porque a chuva, ela ela enche os rios, ela molha as plantas, ela ajuda no muito o meio ambiente. E quando você agradece uma situação que era contrária ao que você esperava, porque a ideia era acabar logo a obra e a chuva acabou atrapalhando. Mas quando você agradece, eu vou pegar esse gancho, você cria uma atmosfera de vibração tão boa que você não, você começa ficando irritado, mas você vai agradecendo pela chuva, pela oportunidade de rever o trabalho da equipe e você fica mais calmo com isso. E eu acho que essa parte é importante. Porque se você não se reconcilia com todas as coisas, como é que você vai deitar no seu travesseiro e dormir à noite? Você É parece verdade. fazendo uma boa ação, faz um pouquinho, depois acontece uma, como eu disse antes, uma fechada no trânsito. Você tem duas opções. Ou você pede desculpa pro cara, ou você abre a janela e fala, "Ô, tá tudo bem, não aconteceu nada." Simples, não precisa abrir o carro, a janela e ficar brigando com ele, porque do mesmo jeito que ele fechou você, e se ele fechou esse, vamos dizer, essa ação podia estar com você também. Com certeza estava, porque a gente somos energia e uma vibração atraiu a outra. Mas que bom que não aconteceu nada. Eu tive, bati o carro de leve, não aconteceu muita coisa. Né, estragou um pouco, mas tem seguro para isso. E o importante foi, ninguém se machucou. Eu estava com meus filhos no carro, foi, de repente, aquele barulhão todo mundo levou um susto. Parei o carro, fui falar com a pessoa que eu bati. Já cheguei para ela pedindo desculpa. Eu falei, desculpa, não te vi. Vamos ver o que a gente pode fazer para resolver. Daí, quando a gente estava conversando o que ia fazer, ele foi muito simpático. Ele falou assim: Nossa, que bom achar você ser tão calmo, porque às vezes a gente vê no trânsito tanta briga. Eu até ri, eu falei: se eu não fosse calmo, sendo que eu bati no seu carro, a situação seria feia para nós dois. E daí isso gerou o quê? Uma empatia de nós dois, porque eu estava errado. Ele podia descer do carro super bravo, querendo brigar e tudo mais. Não. Eu estava tranquilo, porque primeiro os meninos não se machucaram. Depois ele também não se machucou. Eu falei, "Bem, então vamos resolver o resto." E foi o que aconteceu. E se eu não tivesse nessa tranquilidade, numa situação difícil, porque bater o carro ninguém gosta, poderia gerar um estresse tão grande entre nós, as crianças iam ver uma coisa desagradável. E quando eu fiquei em harmonia com ele e ele comigo, a gente resolveu tudo, super tranquilo. Cheguei em casa, liguei pro seguro, passei o contato do seguro para ele, e tudo funcionou. Foi apenas um susto. E poderia ter sido uma coisa gravíssima, depende de quando, com quem tivesse acontecido. E isso que eu acho importante. Porque como eu estava numa vibração boa, eu consegui apaziguar a situação. Eu que fiz errado, não foi? Não, e E, essa discórdia, se tivesse discórdia, ele diz aqui, né, não te permite captar as ondas da salvação de Deus, né? Exato. exato. Porque tive o equilíbrio. Esse equilíbrio não é só meu. Das práticas diárias, aí Deus veio aqui e falou: todo mundo é filho de Deus aqui, vamos com calma.
E deu certo. E se não fosse essas práticas diárias da Seitinoye, meditação Shinsokan, leitura de livros e revistas, e cuidar da mente, principalmente, né? Não adianta você ler tudo isso e a sua cabeça tá pensando mal de fulano, preocupado, querendo brigar com todo mundo. Então, isso é importante. Indo nessa sequência, Cleiton, quando você lê o trecho, somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Você se sente salvo e consegue ver Deus? Então, na linguagem da Seishonoye, né? Ver Deus não é ver uma figura externa, é revelar a imagem verdadeira, que é o Jisoo. É Deus com amor, vida e sabedoria já presente aqui em tudo, né? Essa é a salvação. Então, é sair da ilusão de separação. Não existe separação entre você e Deus. Não existe discordância, né? Entrar na sintonia do amor, né? É que você fez na batida, a sintonia do amor. Então o texto diz como só dentro do sentimento real de gratidão essa visão se abre, né? Então um mapa prático, né, e direto, né, é a gratidão, por exemplo. Ela sintoniza ao agradecer tudo e todos, especialmente aquelas partes mais difíceis, né, de resolver. Você troca a vibração da mente, da defesa para a comunhão. É isso que aconteceu nos acidentes, né? Você trocou da defesa para a comunhão com outra pessoa. A reconciliação, por exemplo, ela remove o ruído. Lembra que eu já falei em outras palestras, o ruído da mente, quando você não está reconciliado, a mente sente um ruído e aí você não consegue ver as dádivas de Deus, né? E quando você agradece, né, perdão é reconciliação, tira os filtros do ego, né? Então, sem ruído, a onda da salvação, então ela é captada. Aí você consegue captar a onda da salvação, né? Então, por exemplo, uma ação amorosa, ela confirma a fé. Deus aparece como paz, ideias acertadas, coincidências providenciais, relações curadas, enfim, tudo vai acontecendo. Então, e como você se salva e vê Deus, né? Então, agradecer amplia concretamente, né? Por exemplo, listar 10 gratidões diárias, né? Com relação a pais, cônjuge, filhos, clientes, natureza, corpo, oportunidades, enfim. Você tem um monte de gratidão, né? Eu posso agradecer o meu chefe, agradecer o meu corpo, agradecer o meu pai, agradecer o meu filho, eu posso agradecer um monte de coisa diariamente. Então, reconciliar de verdade. Então, perdoar ativamente é a oração mais gesto concreto. O que que é? A mensagem, por exemplo, de pedido de perdão, né? Unir a mente a Deus. Fazer uma prática diária do silêncio. Por exemplo, Shisokan você pode fazer um bom tempo de silêncio absoluto, que é tempo que você pensar na vida, pensar em que agradecer, já ir agradecendo tudo, né? Esse silêncio é importante, né? A respiração tranquila, né? Então, a afirmação que Deus é amor, uno-me agora ao seu amor, né? Você pode proferir a palavra verdade. Afirme várias vezes ao dia: eu vivo no amor de Deus. Tudo coopera para o bem. Vejo a imagem verdadeira em todos. Em todos. A gente deve também servir, né? Servir o outro. Um ato de bondade intencional, fazer por dia um ato de bondade intencional, né? Chega em casa, no trabalho, no trânsito, que você comentou no trânsito, por exemplo, né?
Então, ordenar o mundo externo, né? Tipo, manter tudo limpo, né? A pontualidade, a honestidade nos acordos, né? Ser justo em qualquer tipo de acordo que você faça na vida, ser justo, ser honesto. É isso que vai fazendo as coisas melhorarem na nossa vida, né? É, e persistência, né? A revelação é vivida com constância, né? Hum. E Dias, entender, a profunda percepção. Diga. aproveitando o seu gancho, que você disse, entender que você e Deus são um. Por mais diferente que isso possa parecer no começo, você e Deus sendo uma unidade, Deus está dentro de você em toda e qualquer situação. E isso é uma coisa que eu tenho falado muito com os meninos. Eles falam assim, eles falam, mas como que eu vou saber quem é Deus? Eu falo, você olha no espelho e você vai ver Deus aí dentro. Eles falam, mas dentro de mim não tá. Eu falei, tá sim. Você tá aprendendo a ver. Daí eles até brincam. Uma vez na escola, um deles estava conversando com a professora, ela falou alguma coisa sobre Deus, ele falou, Deus está dentro de mim. Ela falou, não, Deus não está em você. Aí ele falou, quando eu busquei na escola, ele falou assim, todo indignado, ele falou, papai, a professora disse que o Deus não está dentro de mim. Daí eu falei para ele assim, sabe, talvez ela não saiba, e com certeza ela não conhece a Seitonei. Então ela acha que Deus é uma coisa fora, uma imagem que ela criou na própria mente. Enquanto, na verdade, Deus também está dentro dela. Ela só não sabe disso. Daí ele ficou É, feliz com essa explicação e conseguimos ir para casa tranquilamente. muito bem, muito bem. É isso aí, ensinar desde pequeno, né? Sim. Então, Gustavo, se continuando aqui, se tem algum relato agora que vem em sua mente ao ler a reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância e nem pela condescendência mútua. Teria algum relato aí? Tem. Eu vou ler um trecho, essa parte que está bem na revelação divina. Reconciliar-te com todas as coisas significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Eu poderia pegar mais um exemplo, também dirigindo. Voltando da escola, numa pista dupla, e quando, de repente, do nada, o cara que estava do meu lado tinha dois carros na frente dele. Ao invés dele simplesmente esperar, ele foi jogando o carro para cima do nosso. Daí eu brequei, deu até que uma brecada mais forte. Ele percebeu o que tinha feito, já ficou todo desculpado. Ele abriu o vidro, me desculpa, eu abri e falei, não, tá tudo bem. Pode ir sossegado que ninguém se machucou. Se eu, de novo, se eu não tivesse em harmonia com essa reconciliação verdadeira, eu ia ficar muito bravo com ele. Eu podia abrir o vidro e falar qualquer coisa, menos que estava tudo bem e que ele podia andar tranquilamente. E essa é a importância de você se reconciliar com tudo. Porque se você não for, se você pensar só internamente, não, não, faz de conta que nada aconteceu. O cara me fechou, mas nossa, tá tudo bem. E por dentro ficar pensando, nossa, que cara que não sabe dirigir, que absurdo, porque ele faz isso, tô com criança no carro, que perigo. Não, de novo, eu e os meninos, porque eles estavam no carro também, começamos a dar risada da situação. Daí eles falaram assim, nossa, papai, ele deve estar com muita pressa para ir ao banheiro, né? Eu falei, com certeza, pra ele estar dirigindo assim, ele tem que estar com muita vontade de chegar em casa. E isso que foi importante pra gente naquele momento, dar risada da situação. Ninguém se machucou, a gente agiu com tranquilidade. E isso nada mais é do que, de novo, a inspiração divina, as práticas, o cuidado com os pensamentos, que é algo que a Seitonei prega muito em basicamente em muitos livros que tem da Seitonei, ele fala disso, cuide dos pensamentos, reconcilie-te com todas as coisas do céu e da terra, porque assim você consegue, te ajuda a superar os desafios da vida. Cada vez que você tirar um
uma solução boa de um desafio, sua vida não vai ficar mais simples, mas vai ficar mais fácil de lidar com essas situações. Indo nessa parte da tolerância e condescendência, protetor, na sua vida cotidiana, a frase "a reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer" em relação aos pais. O que você acha dessa pergunta? Como isso impacta a sua vida diária? Veja bem, meus pais já faleceram faz tempo e eu conheci a Seixoneia depois que eles já tinham falecido. Mas eu tenho praticado a reconciliação com meus pais, né? Através de orações, do agradecimento diário, né? Do reconhecimento explícito que recebo deles. Eu sei que eles sempre estão comigo, né? E tenho buscado que esse agradecer seja recíproco, né? Criando um clima, respeito e paz entre nós, né? É, então, eu passei a agradecer aos meus pais todos os dias em palavras e atitudes, né? Também peço e acolho o agradecimento deles, né? Agradeço que eles também me abençoam, etc. Percebo que eu sinto, né, que quando agradecemos um ao outro, né, eu imagino que nossa relação de harmonia aumenta. Eu sinto que você, quando você se sente harmonizado com seus pais, né, você, você se cultivando um ciclo de gratidão com os pais, você deve agradecer primeiro, né, reconhecer o valor deles, sempre ter reconhecido o valor dos meus pais, que foram maravilhosos, né? Foram pais maravilhosos. E também eu tenho certeza que esse amor que eu tenho por eles, eles consolidou essa reconciliação, né? E você fala, que você falou no começo, né? Eu vou reconciliar o quê? Eu nunca tive problema com meus pais. Eu nunca tive mesmo, né? Mas a gente aprende que a gente tem que tentar reconciliar em algo que a gente não lembra ou fez de errado, ou xingou o pai, de repente, não gostou que ele fez alguma coisa. Enfim, alguma coisa que ficou no ar, né? Não resolvido. Então, como você não vai lembrar de tudo isso, então você tenta se reconciliar com eles, né? Então, eu tenho manifestado a reconciliação verdadeira com meus pais por meio esse diálogo que eu faço com eles, né? De gratidão mútua, né? É, sempre estou fazendo isso e, enfim, é, a reconciliação praticada em casa, né? Ela, ela a dita, né? A ouvida e a retribuída, né? É importante, né? E, e assim, aí a paz se consolida, né? É, com relação à E educação, pode falar. só deixa eu complementar um pouco, que é uma coisa que agora você falou, até fiquei reflexivo aqui. Quando você pensa em agradecer os pais, né? No caso, seu já são no plano espiritual, os meus ainda estão aqui. Pode ser desde aquela coisa que você não lembra, mas daí você não sabe o que aconteceu, mas te magoou e ficou lá no seu subconsciente, sabe? Um dia que seu pai Uhum. falou, não vou te dar esse picolé, um dia que você levou uma bronca, na hora você ficou bravo, você ficou irritado. E quando você agradece, você está agradecendo por todas essas coisas, né? Você está tirando da sua mente aquilo que você nem sabe o que é. E como eu falei, essa foi uma das primeiras práticas que eu fiz no Seite Noé, que foi, como eu disse, muito interessante para mim. Porque eu também achava, não tem problema nenhum com eles. Eles sempre foram pais legais, nunca fizeram nada. Porque daí você começa a agradecer o tempo inteiro. Você fala, teve aquele dia que eu não gostei muito daquilo que aconteceu. Daí, muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe. E assim vai. E como você disse que seus pais estão no plano espiritual, né, professor?
A Seitione fala muito disso. Tem o símbolo da árvore, né? As folhas são os antepassados, e os antepassados começam pelos pais, e depois vem os avós e por aí. Nós somos o tronco, e as raízes são os nossos filhos, os nossos descendentes. E eu tenho. Minha avó tá aí, vai fazer 90. Não, mentira, vai fazer 89 anos. E ela é a representante dos meus antepassados mais que está presente aqui comigo. Porque meus avós paternos, maternos se foram, meu avô paterno também. Então, eu tenho a minha avó materna. E que toda vez que a gente conversa, eu falo, nossa, avó, você tá bem aí? Fazendo festa, vai ter até o aniversário dela um dia desses. E ela fica super feliz de a gente conversar. E eu falo, nossa, você é o meu antepassado. Eu brinco com os meninos, ó, sua bisa é o antepassado mais antigo que vocês conhecem. E eles dão risada e ela também. Era só pra pegar esse gancho, Cleiton. Não, tudo bem. Então, eu tenho conseguido manifestar na minha vida diária a frase: a reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer com meus pais que estão já no paraíso, né? E todos os dias expresso gratidão concreta pelo que recebi deles, né? Em mensagens que eu mando, né? E crio espaço para ouvir também, de repente, deles, né? O agradecimento deles comigo, né? Eu fico imaginando, né? Então, esse movimento de agradecer e acolher o agradecimento tem transformado o nosso convívio, né? O meu convívio com meus filhos também, que você falou, né? Minhas netas, enfim, mais respeito, leveza nas conversas e prontidão para ajudar, sempre querendo ajudar, né? Sinto que a reconciliação, isso serve para todos, se torna real e estável, porque agora a gratidão circula entre nós. Então, isso é importante, essa gratidão circular entre os pais e filhos, em todos os momentos, né? Então, eu posso fazer esse tipo de oração assim, para aqueles que têm os pais ainda, etc. Eu não tenho, enfim, é, pai ou mãe, quero te agradecer de todo o coração. Tenho procurado viver a reconciliação verdadeira que se confirma quando há agradecimento de ambos os lados das pessoas, né? Também agradeço quando todos reconhecem algo em mim, né? Que essa gratidão que eu quero dar a todos também. Então isso me faz crescer, né? Então eu penso assim, agradeço os pais por caminharmos juntos nisso. Mesmo eles estando lá, a gente, no fundo, está junto ainda, né? Muito bem. É, Gustavo, é, agora vem uma pergunta impactante diante do momento em que vivemos no planeta Terra, né? Qual o seu posicionamento perante essa frase? Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. É, isso é um pouco de tudo que a gente tem falado até agora, né, Cleiton? Quando você agradece, você reconcilia-se com o seu papai, com a mamãe, com os filhos, com as situações desafiadoras que tem na vida. Quando você não consegue agradecer a todas as coisas, como eu acabei de falar, os desafios da vida, as situações que tiram a gente do sério, e não tirar disso um aprendizado, não vai dar para você se reconciliar. Eu penso assim, faz de conta que a gente está num jogo de xadrez. Algumas partidas você vai ganhar, outras você vai perder. Umas que você ganha, é bom, você fica feliz e tudo. Tem um ou outro aprendizado. Mas aquelas que você perde são as que mais te ensinam. Porque você consegue entender. Eu errei aqui, não vou fazer isso de novo. E é aí
Que tá. Quando você se harmoniza com você, fica fácil de você agradecer a Deus. Porque quando tudo tá, eu peguei uma situação difícil, que eu perdi um jogo que eu não queria perder. E falei, bem, tiro dessa situação um aprendizado. Quando eu consigo agradecer a essas situações, não pode ser mais nada que não seja inspiração de vida, divina, você não acha, professor? Não, com certeza. Isso aí é verdade que você está falando, né? A gente tem que tirar proveito dos erros e já sabe que nem o químico, né? Ele faz tantos testes e já sabe que não deve fazer daquele jeito. Aí não deu certo de novo, não deu certo de novo. Ele sabe, ele vai descartando a forma de fazer que errou. E aí, mas sempre confiante de que vai acertar, não é verdade? Hum? Lembrei até de mais um caso aqui que aconteceu aqui em casa. A gente tinha acabado de almoçar, cada um levou seu prato para a pia. Aí um dos meninos pegou, levou o prato para a pia, ao invés de colocar, ele soltou dentro da pia. Daí tudo bem, eu falei, nossa, a próxima vez coloca em cima da pia, não precisa jogar o prato, né? Daí eu fui organizar a louça, quando eu olho, um copo que estava embaixo daquele prato tinha quebrado. De novo, eu podia ter ficado muito bravo com ele. Imagina, quebrou um copo e não sei o quê. Como que vai ser isso agora? Olha o que você fez. Podia culpá-lo, criticá-lo, deixá-lo arrasado por um copo. Que você pensa assim, quanto custa um copo? Faz de conta, R$ 5. Você vai estragar seu dia. Deixar seu filho chateado por conta de R$ 5. Não. O que eu peguei? Peguei o copo quebrado. Falei pra ele assim, Diego, olha só o que aconteceu. Olha só aqui. Ele, nossa, o copo tá quebrado, né, pai? Eu falei, acabamos de aprender que esse negócio de jogar o prato na pia não é a melhor forma de colocar o prato, porque ele pode quebrar um copo. Daí ele deu risada e ficou contando pro irmão dele. Tá vendo? Peguei o copo, o prato e joguei. O que que eu aprendi? Não posso jogar o prato. Tem que colocar em cima da pia. E é mais ou menos isso, sabe? Tranquilidade, ele aprendeu. De um modo simples, não foi? Podia ter brigado com ele? Podia. Isso ia gerar o quê? Uma desarmonia comigo, com ele, todo mundo ia ficar chateado. E não, a gente deu risada. Ah, quebrou. Descobrimos um jeito de não colocar o prato dentro da pia. Esse momento, leitor, sabe? Que a gente está passando. Conta um pouco da sua experiência, do que você pensa, leitor, em relação à revelação divina da grande harmonia. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Como isso, qual é a importância disso na sua vida diária? Como isso impacta seus relacionamentos, seu trabalho, a sua vida pessoal? Bom, Deus é o todo de tudo, né? E fala da realidade ontológica. O amor, a sabedoria, a vida está em tudo, sempre, né? Então, já estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado, ele fala. Então, descreve a experiência consciente deste todo. Não é Deus que se limita, é a nossa captação que, que, que abre ou fecha, né? Então, por exemplo, sol e janela. O sol ilumina tudo, mas só a casa de janela aberta recebe luz. Deus é o sol e a reconciliação, que é a gratidão e perdão, é a janela aberta. É, rádio e frequência, por exemplo. A emissora transmite 24 horas. Ouvimos quando sintonizamos apenas, né? Quando a gente sintoniza com Deus, tá? A discórdia é ruído. É aquele ruído que a gente fala que existe, né? E o agradecer é a sintonia fina, que você vai realmente conseguir entender, né? Ou então o mar e o copo, né? O mar está em todas as gotas, mas só o corpo sereno reflete o céu. Então, que mente reconciliada é a água clara. Assim, o todo de tudo é a presença universal, somente dentro, né?
É igual à consciência efetiva dessa presença, que se dê quando revolvemos a harmonia da aversão. Removemos a barreira da aversão e entramos no fluxo de agradecimento recíproco. Esse agradecimento recíproco, eu sempre entendi que isso aí era a chave de tudo, né? Porque se não houver agradecimento recíproco, só um agradece, o outro não, a coisa não ficou resolvida, né? Então tem que ser agradecimento recíproco. Então, é, a gente tem que agradecer concretamente pelos pais, pela família, pelo trabalho, né? A gente tem que reconciliar, né? Perdoar, reparar as relações e os processos da vida, né? A gente tem que servir, né? Fazer um gesto de bondade por dia, por exemplo, né? Então, uma afirmação que a gente pode ter é a seguinte: porque Deus é amor e está em tudo, eu me reconcilio com todas as coisas do céu e da terra. Então, a minha mente se abre e o todo se manifesta em mim agora. É, e com isso a gente conclui o nosso trabalho de hoje, né? Eu quero agradecer o Gustavo, né, por estar conosco. E eu convidei o Gustavo para fazer um mini Shinsokan aí, para que a gente siga, para depois eu fazer a oração final. Então, Gustavo, você já pode fazer esse mini Shinsokan? Pode ser? Ah, todos em posição de oração, neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela harmoniosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Agora, por alguns instantes, contemplemos a imagem verdadeira de Deus. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação, Shizuka. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado também por estar conosco aqui hoje, aqui na Seixoneira de Houston. Agora eu vou fazer a oração final, oração pela paz mundial. Mas antes eu quero agradecer a presença de todos, que Deus abençoe a todos os seus familiares, eh, que se puderem se inscrever no nosso canal do YouTube, Seixoneira Houston, né? Agradeço a presença de todos, muito obrigado. Vamos fazer então a oração pela paz mundial. Muito obrigado, muito obrigado. A nova versão, pela professor Marcelo Botaniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia,
de todo o Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce, cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E terminamos sempre com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima.